Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 46. Passamos a leitura desse artigo e em seguida os comentários. Artigo 46. O registro declarará 1. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. 3. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. 4. Se o ato constitutivo é reformado no tocante à administração e de que modo. 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Então, vimos no artigo 45 que é necessário o registro do ato constitutivo para que comece a existência legal da pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, havendo uma sociedade, um grupo de pessoas que queiram registrar aquela pessoa jurídica de direito privado, é necessário formular um estatuto ou um contrato social, ou seja, um ato constitutivo, um documento que vai estabelecer as regras dessa pessoa jurídica e inscrever, registrar aí no órgão competente. E isso tornará essa pessoa jurídica existente legalmente, possibilitando aí a gerência e a sua relação jurídica e a sua própria atuação com os efeitos propriamente jurídicos, né? Então, é necessário o registro do ato constitutivo para declarar a existência de uma pessoa jurídica. E aqui, no artigo 46, estabelece os requisitos desse registro. Quais são aí os termos, as fórmulas, as informações que devem existir nesse registro que possibilita essa existência da pessoa jurídica. E aqui é enumerado 6 requisitos, né, que ao ser realizado aquele registro, né, desse estatuto ou desse contrato social devem ser observados, deve ser verificado se existem todos esses elementos e, portanto, se aquele registro vai ser considerado válido por estar aí com todos esses requisitos aqui, né? Então, primeiramente, temos que o registro ele declarará, ele irá informar, apresentar tudo aquilo que está constituído, que está demonstrado nessa sociedade. Essa sociedade que for registrar, ou essa pessoa jurídica, ela já existe de fato, porque já existe o grupo, já existe o patrimônio, já existem os interesses e as suas funções. O que vai ser feito é o registro legal para dar a validade, ou seja, atribuir a personalidade jurídica, né? Sem o registro não haverá a personificação, não haverá então os direitos inerentes a isso, né? Então temos aqui os requisitos, né? A denominação, ou seja, qual o nome daquela associação, daquela fundação, né? Os fins, né? Aqui se propõe, né, qual a finalidade, por exemplo, a associação que tem uma finalidade de propagar a ciência, propagar as informações. Então aí temos as finalidades disso, né? A sede, ou seja, onde está fisicamente instituído ou pode responder fisicamente essa instituição, né? Ou seja, colocar o endereço em que vai ser considerada essa sede. O tempo de duração e o fundo social, se existir aí um registro, se for basicamente uma associação que tem fim determinado, ou uma empresa que tem fim determinado, né, temporário, deve-se estabelecer até que data essa instituição, essa pessoa jurídica irá existir. Ou mesmo colocar, se for aí por tempo indeterminado, né, sem haver aí um tempo propriamente para se encerrar. E o fundo social, ou seja, aquilo que está estabelecido, né, dentro aí do patrimônio para ser executado, para ser atualizado aí dentro desse tempo, né? Quando houver, né, no caso, quando houver esses requisitos todos, né? 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Então, o nome fulano de tal, né, que mora e reside, trabalha e atua dessa forma, tem esse endereço, esses documentos. Então, caracterizar quem são os fundadores ou instituidores daquela associação, daquela organização religiosa, da sociedade simples, etc., daquela pessoa jurídica. Deve ter, então, o nome da pessoa física que está instituindo, ou grupo de pessoas físicas, né? 3. O modo por que se administra e representa, ativo e passivamente, judicial e extrajudicialmente.
Ou seja, como é que se administra essa pessoa jurídica? Como é que vai ser operada, né? Como vai ser, se vai ser venda de objetos, se vai haver forma de aquisição de lucros, se vai ter relações com outras pessoas jurídicas ou mesmo com pessoas físicas, como é que vai operar basicamente essa pessoa jurídica. E no caso de representação, quando é que essa pessoa jurídica vai representar outros, né? Por exemplo, aí, a sociedade de advogados, né, realizado por um contrato social, representa um grupo de advogados propriamente, né, sendo estabelecido aí no órgão de classe. A associação de moradores representa um grupo determinado de moradores. Então, no próprio estatuto do ato constitutivo deverá haver estabelecendo aí como é que o modo se administra e como é que se representa. 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Ou seja, há uma administração nessa pessoa jurídica e se esse ato constitutivo diz que é possível haver aí uma mudança, quem são os administradores, como eles são escolhidos ou se eles são permanentes, tudo isso deve estar no estatuto ou mesmo contrato social. 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Então aqui vai ser estabelecido, por exemplo, que havendo aí um processo judicial e havendo aí um valor determinado a ser pagado, né, a ser pago, né, com resultado do processo judicial, se aqueles que estão associados, se aqueles que participam dessa pessoa jurídica deverão, com o seu patrimônio, arcar com essas despesas ou não, em caso daquela pessoa jurídica, né, não ter os bens necessários, né, para ocupar aí e pagar essas despesas. Então, deve ser colocado aí se devem responder subsidiariamente. O que significa subsidiariamente? A empresa ou a associação, ela não tem os bens para pagar aquelas dívidas, se aqueles associados, se aqueles fundadores podem dispor dos seus bens para pagar essas dívidas. Aí o próprio estatuto, o contrato social, deve estabelecer essa possibilidade ou não dos associados pagarem, arcarem com as dívidas em caso aquela pessoa jurídica não tenha a possibilidade financeira para pagar essas dívidas, né? 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio nesse caso. Aqui, então, no próprio estatuto, no contrato social, estabelece como é que essa empresa, como é que essa associação, organização, fundação, etc., irá se extinguir, como é que ela vai se encerrar, quais são os requisitos para determinar isso, como é que pode ser estabelecido, né, se vai ser, por exemplo, numa reunião de várias pessoas para determinar isso, ou se vai simplesmente ser o fato de ter um tempo determinado de funcionamento, ou se vai ser aí, em decorrência de uma venda, de uma transação, de uma negociação, etc. Tudo isso, então, tem que estar estabelecido no estatuto e no contrato social. Então, para efeitos aqui didáticos, temos que ter a noção que existem 4 tipos de registro do ato constitutivo. Né? O primeiro é o registro civil das pessoas jurídicas. E isso é feito no cartório de registro civil das pessoas jurídicas e neles são feitos os registros dos estatutos e dos contratos sociais. Então, estatutos e contratos sociais são 2 tipos de ato constitutivo. Ato constitutivo, então, é o gênero, né? É o nome dado ao documento necessário para a pessoa jurídica de direito privado existir. E temos os estatutos e os contratos sociais, que são espécies aí desse ato constitutivo. Os estatutos, para o registro civil das pessoas jurídicas, eles estão destinados às associações, organizações religiosas, fundações de direito privado. Então, se você vai criar uma associação de moradores, você tem que fazer um estatuto, conter todos esses requisitos que estão aqui elencados no artigo 46 e nesse estatuto registrar aí no registro civil das pessoas jurídicas. Né? Da mesma forma, a organização religiosa, a fundação de direito privado se estabelecem pelo estatuto registrado aí no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Nas sociedades simples, temos aí o contrato social, que também é registrado nesse cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, temos aí o estatuto para associação, organização religiosa, fundação de direito privado e o contrato social para as sociedades simples que deve registrar aí no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Temos também o registro nas juntas comerciais, agora aí com
pessoas jurídicas com finalidade, evidentemente, de lucro, né? Enquanto que no registro civil das pessoas jurídicas não há necessariamente uma finalidade lucrativa. Aquelas pessoas jurídicas que tenham finalidade lucrativa de extrair algum valor, né, algum bem, etc., em relação a mercantil, né, a realização de compra e venda, etc., se registra nas juntas comerciais. Então nós temos o contrato social e também o estatuto. O contrato social é estabelecido nas sociedades empresárias, né? Enquanto que os estatutos eles são estabelecidos nas cooperativas e nas sociedades anônimas. Então, bom saber essa diferenciação. Contrato social pode ocorrer tanto para registro das pessoas jurídicas no cartório de registro civil, basicamente aí para a sociedade simples, e contrato social nas juntas comerciais para sociedades empresárias. Os estatutos eles podem também ser registrados nas juntas comerciais, e os estatutos têm aí relação com as cooperativas e as sociedades anônimas. Então há essa diferenciação aí do estatuto que é registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas e o estatuto que é registrado na junta comercial. O estatuto que é registrado na junta comercial é para as cooperativas e sociedade anônima. Estatuto que é registrado na pessoas jurídicas, no registro civil das pessoas jurídicas, esse estatuto ele é para a associação, organização religiosa e fundação. O contrato social registrado no registro civil das pessoas jurídicas, ele é para a sociedade simples. O contrato social que é registrado na junta comercial é para as sociedades empresárias. Temos também a ideia daquelas pessoas jurídicas que têm a necessidade de registro, né, e cadastro, né, após o seu registro. Temos, portanto, então, o partido político, que tem que realizar o cadastro no Tribunal Superior Eleitoral, e temos os sindicatos, que têm que registrar aí, o seu cadastro, né, no Ministério do Trabalho. Além disso, temos os órgãos de classe, né, como, por exemplo, a OAB, né, a classe dos médicos, e podem instituir, então, sociedades de advogados, através de um contrato social com registro nesse órgão de classe, propriamente. Então, esse é o artigo 46, que traz os requisitos para o registro civil, o registro das pessoas jurídicas. Da mesma forma, também se aplica às juntas comerciais, porque tem aí basicamente o registro, né, do ato constitutivo. Então, esses requisitos são importantes para ser efetuado esse registro e colocar a validade concreta, né, da existência legal aí da pessoa jurídica de direito privado. Então esse é o artigo 46 aí do Código Civil.